Queridos, quero que você abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13. O 2 Samuel e 1 Samuel, quem já viu aquela série Game of Thrones, Guerra dos Tronos, é bem parecido. Tem cada episódio aqui nesses livros de arrepiar. Você não vai ver histórias que você vai dizer assim, que bonitinha essa história, que romântica essa história, que história que me causa assim um enlevo espiritual. Você vai ver a natureza humana nua e crua ali. Você vai ver expressas realidades humanas, da alma humana. E eu nunca gosto, eu acho assim que o romantismo em relação à natureza humana é uma péssima opção. É a receita para nós cairmos. Então precisamos olhar. Eu quero olhar um texto muito especial, que é um texto de um desejo obsessivo. E hoje nós queremos falar sobre isso, sobre desejos obsessivos. E é da nossa natureza humana. Temos desejos, nós somos seres que desejam. Nós nascemos e nós nos movemos por causa dos nossos desejos. Nós fazemos aquilo que desejamos no mais profundo do nosso coração. Nós temos ideais e muitas vezes não seguimos os nossos ideais. Por quê? Porque nós seguimos algo que é mais profundo que os nossos ideais, que são os nossos desejos enraizados na nossa alma. Só que desejos obsessivos são um adoecimento, um aprofundamento de um desvio de rota dentro da nossa alma. E todos nós aqui estamos incluídos, todos nós que estamos aqui, do pastor, do líder, para o membro da igreja, qualquer um de nós está exposto a ser alvo ou a ser vítima de desejos obsessivos. E nós vamos dar uma olhada nesse texto bíblico. E a Bíblia fala muito disso, fala muito, amplamente, vários exemplos. Começamos com Faraó. E aí nós podemos caminhar para várias vertentes. Começamos com Faraó. Faraó, ele recebe Moisés. Ele ouve o que Moisés tem a dizer, deixa meu povo ir, deixa Israel ir, deixa esse povo sair e ir para a terra prometida e tal. E Deus começa a mostrar sua mão e fazer milagres. E Faraó, a Bíblia diz que endurece o seu coração. Faraó endurece o seu coração. E ele fica obcecado em prender aquele povo que Deus estava determinado na sua soberania, em soltá-lo, em livrá-lo, em fazê-lo livre. E Deus vai mostrando milagres. Moisés disse, olha, vai acontecer tal coisa. E aqueles milagres vão se sucedendo. As coisas vão acontecendo. E a Bíblia diz, você lembra dessas histórias? 10 pragas vieram. 10 pragas vieram porque 10 vezes o coração do faraó ficou obcecado em prender o povo de Deus. A Bíblia também fala de Saulo, que depois se tornou Paulo. Ele tinha uma obsessão, desejo obsessivo, destruir o caminho de Jesus. Destruir os discípulos de Jesus, destruir essa seita que aos seus olhos estava pervertendo o caminho de Deus. E a Bíblia diz que ele era um homem violento. A gente, quando imagina a conversão de Saulo, a gente imagina que Saulo era um homem correto, que ficou depois melhorzinho. Não, ele era um homem violento. A Bíblia diz que ele tinha autorização, ele entrava em casas, ele prendia, levava para que essas pessoas fossem julgadas. Algumas pessoas foram apedrejadas, como Estevão, por influência de Paulo. Paulo era um homem violento, obcecado, tinha um desejo
obsessivo de destruir a fé no Evangelho de Jesus Cristo. E aí Jesus pessoalmente fala com ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quando tu persegue esse povo, está perseguindo a mim. Um desejo. E aqui nós vamos ver um outro texto. Para mim, um texto também muito objetivo e claro sobre desejos obsessivos. Vamos dar uma lida ali? Diz assim: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Aminon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela, então por sua meia-irmã. Vejam só, Aminon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Isso aqui é o perfil do desejo obsessivo. Ela era virgem e Aminon imaginou que seria impossível possuí-la. Contudo, Aminon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Vejo que as famílias, tudo misturado, né? Certo dia, Jonadab disse a Aminon: qual é o problema? Porque o filho do rei parece tão abatido todos os dias. E Aminon lhe respondeu: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Faça o seguinte, disse Jonadab: deite-se e finge que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ela prepare o alimento aqui mesmo, para que você a veja e ela o sirva. Então Aminon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Aminon lhe pediu: por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo para que eu a veja e ela os sirva para mim. Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Aminon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Aminon, foi até o lugar onde ele estava deitado, para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela assou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Aminon, ele se recusou a comer. Saiam todos daqui, disse ele aos seus servos, e todos saíram. Eu imagino o que sentiu essa mulher quando ele disse: saiam todos daqui. Então Aminon disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. Não, meu irmão, não me violente, exclamou Tamar. Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel? Por favor, fale com o rei e ele permitirá que você se case comigo. Mas Aminon não quis ouvi-la, e como era mais forte que ela, violentou-a. Então a paixão de Aminon se transformou em profundo desprezo. E seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Saia daqui, gritou para ela. Não, não, respondeu Tamar. Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Aminon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: ponha essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Amém? Bem, queridos, essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus não esconde as feiuras daqueles que viveram numa nação chamada para expressar a santidade de Deus. A Bíblia jamais esconde. E aí nós vemos aqui Aminon como representante daquilo que nós chamamos de desejos obsessivos. E os desejos obsessivos, eles são terríveis de 2 formas diferentes. Podemos colocar aí? Porque existem muitos de nós que temos desejos dentro do nosso coração que não realizamos. Algumas pessoas estão ficando velhas
e não abandonaram algumas coisas que queriam muito. Mas já se deram conta que não vão realizar, dependendo da idade. E alguns dizem, se eu tivesse feito. Então aquilo fica dentro da alma, golpeando, incomodando. Então você fica o tempo inteiro pensando, se eu tivesse feito aquilo. Se eu tivesse seguido aquela carreira. Se eu tivesse ido por aquele caminho. Eu deveria ter feito. Isso é um desejo obsessivo, sabe por quê? Porque ele esteve dentro da tua alma, ele foi acolhido dentro da tua alma, ele foi nutrido dentro da tua alma e ele não foi abandonado dentro da tua alma. Porque existem coisas dentro da nossa vida que a gente precisa saber que elas podem nos visitar e visitar a nossa vida. É o que eu digo, os desejos obsessivos, eles são uma cobra criada. Ele começa alguma coisa incipiente, porque todos nós temos uma ideia dentro da nossa cabeça. Vejam só, qualquer um de nós, qualquer homem ou qualquer mulher, vamos colocar agora o lado das mulheres, qualquer mulher pode sentir um desejo por um outro homem que não deveria. Amém? Sim ou não? Você, mulher que está aqui ouvindo, poderia também. Sim ou não? Muito bem. E os homens a mesma coisa. Ninguém está livre, nem o pastor, nem ninguém. Todos nós, em algum momento, cruzará pela mente uma sugestão da alma de um desejo, seja ele qual for, de relacionamentos ou qualquer outro, que não é um desejo que deveria ser alimentado. Qualquer um de nós. Então chega ali. Qualquer um, ele vem como um pássaro que quer encontrar um ninho. Só que chega um determinado momento, alguns de nós, algumas pessoas chegam e deixam esse desejo se aninhar dentro do coração. E aí pensam, quem sabe? Isso pode acontecer, quem sabe? E aí começam a alimentar ilusões. Se isso acontecesse comigo, seria algo... Começam a admitir aquilo acontecer dentro. Se isso aqui acontecesse dentro da minha vida, meu Deus, talvez seria muito bom, seria maravilhoso. Como pensou a Minon, essa mulher, se eu tiver essa mulher, vai ser algo espetacular, vai ser algo maravilhoso. Ou se eu tiver esse homem, eu vou ter uma experiência incrível. Mas dentro da alma também tem uma outra voz. Isso não está certo. E aí ficam aqueles conflitos ali dentro da alma, das possibilidades e das não possibilidades. E aí passa para um outro nível de pensamento. Quer dizer, do quem sabe vai para um planejamento, para uma justificativa dentro de... Não, mas eu posso, todo mundo faz, isso aí, qual é o problema? E do todo mundo faz, vai para o planejamento, vai para a elaboração daquilo que quer se realizar. Então, como eu digo, um desejo obsessivo, ele não começa um desejo obsessivo, ele começa como uma sugestão que é alimentada dentro da alma e que então surge como comportamento, ou como uma pulsão, como algo dentro da mente, que você pensa a todo momento, que você está a todo momento, sabe? Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Desejo obsessivo. E algumas pessoas, ao não realizar, ficam velhos. Vamos voltar para lá, para o primeiro. Ficam velhos e ficam focados naquilo que não conseguiram realizar. Ou que aquilo que não tiveram coragem de fazer. Que passou, que Deus não permitiu. E ficam, meu Deus, se eu tivesse feito aquilo. Que coisa terrível é que nós venhamos a envelhecer. Que venha passar o tempo na nossa vida e nós ficamos presos a um desejo que não foi realizado, que passou, que não aconteceu, que nós já deveríamos ter deixado para trás e seguido a nossa vida. Mas ficamos, se eu tivesse feito. Agora tem outros que dão um passo à frente e realizam aquilo que tiveram dentro da sua alma, como essa cobra criada. E aí, lá no final dizem, por que eu fui fazer isso? Aqui está Minon, por que eu fui fazer isso? Por que essas coisas aconteceram? São os desejos obsessivos que podem
em qualquer momento, na adolescência, mais na frente, na nossa vida adiante, pode acontecer dentro do nosso coração. E o que nós precisamos aprender com Aminon? O que todos nós precisamos aprender? Vejam bem, porque todos nós aqui precisamos lidar com essas realidades espirituais. Todos nós aqui precisamos lidar com essas questões que tocam a nossa alma. Eu estava vendo essa semana uma entrevista com Marcos Uchoa, aquele repórter bem conhecido da Rede Globo, e ele falava um pouco da vida de atletas de alto rendimento. Michael Jordan, ele já entrevistou, Ayrton Senna, Pelé e tantos outros aí que você pode imaginar, atletas de alto rendimento, Romário e tudo mais. E ele disse uma coisa, ele disse uma frase que eu anotei, e é tão interessante, ele diz assim, o esporte de alto rendimento é uma atividade 100% de obsessão em detrimento das relações humanas. Você não é uma boa pessoa quando persegue um esporte de alto rendimento. Você não é uma boa pessoa. Por quê? Porque aquilo tem que se tornar uma obsessão da mente. Eu quero vencer, eu quero mais um campeonato, eu quero outro campeonato, eu quero outra coisa. Vejam só, esporte de alto rendimento. Agora, esse mesmo princípio vale para nós também. Toda vez que nós temos dentro de nós um desejo obsessivo a respeito de qualquer coisa, que não admite contra-argumentação, que não admite um passo atrás, que não negocia, que não raciocina, que não entende, nós entramos nessa curva descendente de prejudicar aqueles que estão na nossa volta e prejudicarmos a nós mesmos. E isso em várias dimensões. Você pode pensar, e a gente olha aqui para a vida de Aminon, mas eu posso pensar, e cada um de nós pode pensar na questão da carreira. Alguns de nós aqui temos sonhos. Aqui os jovens têm sonhos para a sua vida, para o seu futuro. Alguns meia-idade também, eu quero conseguir isso aqui. E vejam só, você precisa ter a sensibilidade, porque as pessoas dizem assim, você tem que ir atrás dos seus sonhos. Eu acho muito bonita essa frase. Você tem que ir atrás dos seus sonhos. Agora nós temos que pesar essa palavra. Tem que pesar. Porque pode chegar um momento na sua vida que você percebe que o seu sonho não vai se realizar. Quantos aqui têm sonhos que não realizaram? Levanta a mão aí. Pois é, eu também tenho. Quantos sonhos não realizamos, queridos? A vida é constituída de sonhos não realizados também. E mais são os sonhos que a gente não realiza do que os que a gente realiza. A gente já realizou sonhos. Claro que já realizamos sonhos. Agora, mas existem outros que não vamos realizar. E às vezes Deus contribui para que os nossos sonhos não sejam realizados. Nós estava conversando com a Cláudia, alguns sonhos ministeriais que nós tínhamos para a igreja. E aí nós nos percebemos que esses sonhos não se realizaram. Mas nós também entendemos, quando estávamos conversando sobre esses sonhos, que aquilo que nós queríamos eram coisas que pessoas que realizaram experimentaram uma corrupção dentro do seu coração. E que aquilo que nós desejávamos dentro do nosso coração, certamente iria corromper o nosso coração. Hoje nós entendemos isso. Hoje nós entendemos que Deus disse não para os nossos sonhos, porque Ele sabia que os sonhos que nós tínhamos a respeito de nós mesmos, do nosso ministério, não nos fariam bem. E é claro que nós também entendemos no meio do caminho, eu e a Cláudia, que era isso mesmo. Nós aceitamos isso da parte de Deus. Nós nos resignamos. E dissemos, Senhor, se isso não é da Tua vontade, nós acatamos e vamos continuar Te servindo nos Teus termos,
não nos meus termos. Porque muitas pessoas querem servir a Deus nos seus termos. Nós precisamos ceder, nós precisamos nos entregar e dizer, Senhor, nos teus termos, não nos meus termos. Quantos podem dizer isso? Nos teus termos, Senhor, não nos meus termos. E Deus, tem até um livro aí que lançaram, O Deus que Destrói Sonhos. Às vezes Deus destrói os nossos sonhos, porque os nossos sonhos vão se tornar pesadelos. Está entendendo por que Deus... Os nossos sonhos não estão embasados numa realidade, num conhecimento que só Deus tem. Então tem coisas que você talvez nunca vai perceber, mas eu e a Cláudia conversando, nós já percebemos que, puxa vida, Deus, na verdade, nos deu algo muito mais precioso do que aquilo que nós desejávamos para nós. Aquilo que nós desejávamos para nós era uma pedra de tropeço. Só que tem pessoas que quando elas percebem que aquilo que elas desejam no seu coração não vai acontecer, elas colocam um empenho, elas movem várias peças da sua vida de tal maneira que elas possam conseguir aquilo a ponto delas traírem os seus propósitos mais nobres. Traem para realizar aquilo que elas estabeleceram como sonho. Porque aquilo que era sonho, aquilo que era uma possibilidade, se tornou uma obsessão. Presta bem atenção, nem toda obsessão é uma coisa ruim a princípio. O problema é ela se tornar um desejo obsessivo. O problema é ela deixar de ser uma sugestão, uma possibilidade, mas como algo que você diz assim, se isso não acontecer para a minha vida, eu vou morrer. Vejam que Aminon olhou para sua irmã, ele poderia até, de acordo com a lei, casar com a sua irmã. Ele poderia chegar, mas vejam só, ele não queria. Ele queria transgressão. Ele queria o agora, ele não queria esperar. Ele não queria esperar para casar com a sua irmã, para ter um relacionamento. Ele queria que os seus desejos fossem realizados do jeito dele, da maneira dele, no momento dele, como ele quisesse. Então, muitos de nós não temos desejos que nós diríamos assim, pastor, esse desejo aqui é uma coisa... Não, mas o problema é que nós nos apegamos a determinadas coisas, nos apegamos a determinadas ideias, quando nós já deveríamos ter deixado essas coisas para trás. Não, deixa aí. Às vezes Deus diz não para nós, Deus nos traz um impeditivo, e nós deveríamos dizer, está bem, Senhor, sigo em frente e vou fazer aquilo que tu me dás para fazer. E se algum dia chegar e acontecer, glória a Deus. Se não acontecer, tudo bem. Mas alguns de nós nos prendemos, nos obcecamos. Algumas pessoas aqui, como a gente falou, têm pensamentos de carreira. Eu quero seguir tal carreira. Eu quero te dizer o seguinte, falei aqui do esporte de alto rendimento. Tem muitos de nós, os sonhos e a profissão que você quer seguir, tem um custo muito alto. E nós temos que nos perguntar todas as vezes sobre a nossa carreira. Essa carreira que eu estou querendo perseguir, o preço que eu vou pagar, as pessoas que estão comigo estão dispostas a pagar? Essa carreira, essa decisão que eu estou tomando, ela é de benefício para todos os que eu amo ou é só para mim? Todos os que eu amo vão se beneficiar ou só eu vou me beneficiar? Ou só a minha vontade é que vai ser contemplada? Muitos de nós tomamos decisões, gente casada toma decisões e não considera a esposa, não considera os filhos. Diz, não, eu quero isso aqui, mas é o que eu sempre quis. Mimam seus desejos. Mimam seus desejos. E por mimarem seus desejos, seguem adiante. Só que nossos desejos não equivalem à vontade de Deus. E aí você chega e sai perseguindo aquilo que você quer. E aí você consegue o que você quer. Só que aquele consegue o que você quer tem uma consequência.
E muitas pessoas dizem, mas olha só o que me aconteceu. Ô Senhor, por que tu permitisse? Não é nada disso, é o pacote do desejo obsessivo. O pacote do desejo obsessivo traz uma consequência. E o que trouxe para Aminon? Seu irmão fermentou um ódio que culminou no assassinato de Aminon. A vida de Aminon foi destruída, porque ele cozinhou essa vingança ao longo de alguns anos, esperando a oportunidade. Eu vou matar esse safado, pensou Absalão, que violentou, que estuprou a minha irmã. Eu vou matar ele um dia. E matou. Por quê? Embora os nossos desejos pareçam luminosos, nem sempre a consumação deles é realmente satisfatória para as nossas vidas. Nunca ninguém questiona os nossos desejos. Vai atrás, corre atrás, corre atrás. Mas quem é cristão, que vive num nível de espiritualidade que esperamos seja mais profunda e não superficial, deve questionar os seus desejos. Deve pensar, será? Será que o que eu desejo vai glorificar a Deus? Será que o que eu desejo realmente vai ser algo bom? Às vezes nós somos jovens, e aí toco para os jovens, mas também toco para quem está solteiro. Você se apaixona por uma pessoa. E aí todas as coisas mostram para você que essa pessoa não vai ser bênção na tua vida. E eu sempre digo, e isso é uma coisa assim, muito interessante. Sempre que você se casa e diz assim, eu me casei com fulano de tal, né? Olha o que eu fiz. Todo mundo que casa vê a realidade do marido e da esposa. Só que muitos solteiros, as coisas vão se demonstrando para eles, as realidades. Você está namorando uma pessoa, vai casar. Aí você começa a ver, a pessoa começa a botar as manguinhas de fora. E a pessoa, em vez de dar um passo atrás, vejam só, o desejo é legal, mas a gente tem que questionar e dar um passo atrás e não entrar num nível, entendeu? Porque aí a pessoa vai entrando, vai alimentando aquilo. Não, mas eu não posso, esse relacionamento, eu não posso falhar nesse relacionamento, esse relacionamento eu não posso perder, essa pessoa aqui eu quero para mim, eu não posso abandonar essa pessoa. Aí você vai ficando num nível de obsessão que você vai perdendo o entendimento e a visão do que está acontecendo. Eu me lembro de uma menina que eu me relacionei também, eu sempre fazia amizade com as meninas antes de pensar em namorar. Quando eu achava que uma menina era interessante, me lembro que fiz amizade com essa menina, achei ela interessante, bonita, inteligente e tal. E aí comecei a ter um relacionamento com ela de amizade e dentro de um mês essa pessoa me deu uma demonstração de uma falha grave de caráter. Uma mentira grave. Uma mentira, sabe, que manipulou meus amigos e tudo mais. No mesmo instante, quer dizer, eu estava interessado nela. Quando eu percebi essa falha de caráter, eu digo, opa, passo atrás. Não vou mais investir nesse relacionamento. E nós precisamos entender, nos pontos onde nós estamos na nossa vida, que existem sinais que são mandados para nós, em relacionamentos, que nós precisamos dar um passo atrás, embora nosso desejo seja muito grande. Às vezes uma pessoa vai fazer uma compra. Por exemplo, uma coisa que eu vejo assim, os homens têm sequestros emocionais, desejos obsessivos. Eles vão ver um carro. Homem vendo um carro. Homem vendo um carro é coisa terrível. É uma fragilidade emocional total. O cara olhou a lataria do carro, aquele carro, porque os caras deixam tudo preparadinho. Entendeu? Sempre que vão te mostrar, mostra aquela lataria brilhando, se vê aquele carro, tal, é o preço, financiamento, entendeu? Te mostra o carro é bonito, financiamento, aí você vai pagar umas parcelinhas.
Você vai pagar uma parcelinha de R$ 300 pro resto da sua vida, mas é só R$ 300. Entendeu? Você não se deu conta que você vai ficar a vida inteira encalacrado, mas tá. Você viu o carro brilhando, o olhinho brilhou. Entendeu? Você não consegue dar o passo atrás. Você vai e diz, eu quero esse carro. Você já imagina você andando na Bento Gonçalves com aquele carro. Olhando para o lado, hein? Famílias junto com você e tal, seus amigos. Uau! Que carro! O vizinho, cheio de inveja, com olho grande. Então você começa a imaginar uma série de coisas. Aí você diz, eu quero esse carro. Aí, quando bate essa loucura aí, você perde toda a racionalidade. E é aí que nós precisamos, gente, cristão, filho de Deus, entendeu? Você se coloca em situações que você tem que passar anos para resolver, porque você tem desejos obsessivos que você acalenta no seu coração e você deixa aquilo ali atacar. E é o que eu digo, é uma cobra criada. Ela vem e você fica passando a mãozinha nela. Ah, que coisa, né? E ela vai lá, é a sucuri. Daqui a pouco ela te enrola, te enreda e te engole. Deu. E o carro é desses aí. Porque eu já vi homem se metendo em situação. Aí eu levo o carro, leva para o mecânico. Leva para o mecânico, chega lá no mecânico. Olha, tem uns problemas aqui. Aí você fica bravo com o mecânico. Não fica bravo com o cara que te vendeu. Te mostrou o carro. Te enganou. Você fica bravo com ele. Ele é muito pessimista. Está sempre querendo achar defeito nas coisas. Você fica bravo com quem te falou a verdade. E aí você mergulha, compra o carro, paga 20 anos o carro, se incomoda para o resto da vida. Por quê? Desejos obsessivos. Relacionamentos, finanças, carreira, estão presentes a todo momento na nossa vida. E aí nós precisamos entender isso, e precisamos entender que, quando mergulhamos nisso, nós mergulhamos numa jornada que faz mal para nós e faz mal para as pessoas que estão na nossa volta. Faz as pessoas sofrerem. Porque eu sei que vocês acham engraçado, mas isso não é, na vida real não é engraçado. Quem está de fora é engraçado, mas quando a gente está encalacrado, quando a gente está na situação, quando a gente está lutando, a gente precisa lembrar o porquê que eu cheguei até aqui. É isso que a gente precisa refletir. Por que eu cheguei nessa situação? Eu cheguei nessa situação porque eu acalentei dentro do meu coração um desejo obsessivo. E aí eu tenho que ligar o sinal de alerta. Quando o meu coração fica tomado de algo, não, eu preciso disso, eu quero isso, eu quero. Mas você já ponderou? Será que você vai dar conta? Será que isso aqui realmente vai ser legal? Será que isso glorifica a Deus? Será que isso vai ser bênção para aqueles que estão na nossa volta? Nós precisamos ter essa consideração, esse pensamento dentro do nosso coração. Agora, vejam bem, gente. Eu estou falando isso aqui para vocês e eu tenho plena certeza, presta bem atenção, a gente consegue muito ver isso nos outros, né? O que eu estou falando aqui, você está lembrando do seu marido, a esposa está lembrando do marido, o marido está lembrando da esposa, do filho. Tu. Viu? Você pensa em espetar o outro, porque você não enxerga os seus próprios desejos obsessivos. Só que todos nós estamos aqui e nós sentimos essa agulhada. Todos nós sentimos essa agulhada. Agora, para nós conseguirmos nos livrar disso, nós precisamos daquilo que a Bíblia chama de salvação. Presta bem atenção, grandes e pequenos que estão ouvindo a palavra de Deus. Não importa a idade, tua realidade, eu quero te dizer,
do adolescente ao ancião. Todos nós precisamos ser guardados e salvos das obsessões da nossa alma. Porque elas guerreiam contra nós. Presta bem atenção. São nossas, mas guerreiam contra nós. São sabotadores internos. Tem pessoas que se sabotam justamente porque não têm a capacidade de questionar os seus próprios desejos. Então, para fazermos isso, precisamos da graça de Jesus, do poder do Espírito Santo, da ministração de Deus dentro de nós, para nos segurar e dizer assim, nos puxar para trás. Amém? Você não precisa disso, meu irmão? Eu preciso. Digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu sou cabeçudo. Eu sou obstinado. Eu tenho minhas obsessões. Você tem também. Guarda-me, Senhor. Tem misericórdia para que eu não me meta em confusão, para que eu não me meta em problemas, para que eu não escolha caminhos dos quais lá no futuro diz, se eu tivesse feito diferente. Quantas coisas nós precisamos, se eu tivesse feito diferente. Esse é o momento. Esse é o tempo. Essa palavra é para nós todos. Para nós clamarmos a Deus nessa noite e dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim e guarda-me dos perigos que a minha alma oferece para mim mesmo. Porque eu posso, muito bem, complicar a minha própria vida. Então eu quero convidar você nessa noite a você ficar de pé. Eu quero convidar você, a você. Então, eu sei que tem muitas pessoas que nos veem, que ouvem, através do Spotify, através do YouTube. E eu quero convidar você, aonde você está, a você orar ao Senhor comigo e pedir misericórdia de Deus. Porque alguns de nós estamos nesse momento aprisionados. Alguns de nós estão nesse momento tomando um rumo perigoso. Alguns de nós conseguimos dizer assim, pai, isso aqui está errado, mas não consigo mais botar o pé no freio. Eu quero dizer que o Espírito Santo de Deus tem capacidade de colocar o pé no freio e nos ajudar. E nos salvar de nós mesmos. E eu tenho visto Deus me salvar de mim mesmo. Eu tenho visto Deus na minha história me salvar de mim mesmo. Eu tenho ouvido muitos darem testemunho, Deus me salvou. Eu clamei ao Senhor. Eu estava totalmente sem capacidade de dizer não, de seguir outro caminho. Mas Deus me ajudou. E eu quero convidar, coloca a mão no teu coração. Por isso eu não vou chamar ninguém aqui. Que o meu desejo não é expor ninguém, nem tentar que a gente fique se olhando uns aos outros, mas eu quero que cada um, presta bem atenção, isso é uma oração individual, não é uma oração coletiva, não é uma oração de juízo sobre o outro, é uma oração em que cada um de nós reconhece a fragilidade do seu coração, reconhece o potencial existente dentro da nossa alma de criar problemas para nós mesmos. E como nós buscamos depois terceirizar as responsabilidades, mas fomos nós mesmos que criamos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós chegamos na Tua presença em nome de Jesus. E nós reconhecemos, Senhor, que nós somos seres frágeis, que temos belos ideais, que fazemos declarações ousadas,
mas que nós somos vulneráveis, Senhor. E que muitas vezes sugestões da nossa alma, nós nos apegamos a elas e partimos numa jornada em busca de coisas que vão trazer somente lamentos, tristezas, arrependimentos. Senhor, nós chegamos diante da Tua presença e nós clamamos a Ti, Senhor, tem misericórdia de nós. Nos resgata, Senhor, nos resgata. Me resgata, Senhor, me resgata, Senhor, do lugar onde a minha alma se aproxima do perigo, Senhor. Me resgata, toma a minha mão, Senhor. Toma a minha mão e livra-me, Senhor. Eu levanto a minha mão como sinal de dependência. Deus, eu quero que você levante sua mão. Levanta a tua mão direita e diz: Senhor, toma a minha mão, Senhor. Me guarda de mim mesmo. Me protege do potencial, Senhor, que eu tenho de criar problemas para mim mesmo, Senhor. Toma a minha mão, Jesus. Porque muitas vezes não enxergo o perigo, porque muitas vezes permito que desejos daquilo que não é bom, e até desejos que podem ser bons para alguns, mas não para mim, Senhor. Tomem o meu coração e me levem, Senhor, de uma maneira intempestuosa, Senhor, intempestiva, que complica tudo para mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim e toma, Senhor, minha mão e arranca-me, Senhor, de todo lugar que representa perigo, que representa dor, que representa consequências que eu não quero viver, Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Livra-nos, Senhor. Livra-nos do lugar perigoso. Oh Deus, nós clamamos a Ti. Nós rogamos a Ti. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos traga livramento nessa noite. Em nome de Jesus. Fortalece meu irmão, minha irmã agora. Fortalece, abre os olhos, dá força, dá vigor, dá capacidade de que eles deem um passo atrás, dá capacidade de que eles retrocedam do caminho onde estão indo, Senhor. Dá, Senhor, um poder novo que eles não tinham antes de chegar aqui, Senhor. Agora, Senhor, nós oramos em nome de Jesus, pela visitação da Tua graça no coração de cada um daqueles que clamam dependentes de Ti. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, com fé na Tua intervenção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Oh, meu Deus.